Pessoal, bom dia, bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui sobre política, sobre a política de Esmeraldas. Estou aqui com o David Dias. Se apresente, David, para a câmera. Eu sou essa aqui? É. Tá. Sou David Dias, candidato a vereador em Esmeraldas, número 22.000. Sou cristão, sou casado com a Gisele e tenho 2 filhos, Theo e Davi, e estamos aí para romper. Qual é o seu cargo? Está se candidatando? Eu sou vereador. Vereador. Agora estamos aqui também com o Vandeir de Moraes, o conhecido popularmente, assim, carinhosamente, apelido de infância, como Deico, né? Eu tenho 54 anos, sou casado com a Cláudia, moro nascido e criado, né? Em Esmeraldas, tenho 2 filhos e estou tentando a minha primeira eleição agora, a minha primeira tentativa de ser um vereador para poder trazer para a população de Esmeraldas dias melhores, né? Então, é com muito prazer que a gente está aqui para poder Prazer todo meu. Tá aqui discutindo, participando desse podcast e eu tenho certeza que teremos uma ótima conversa. Sem dúvida. E por último, mas não menos importante, apesar de ter chegado atrasado, o nosso Alain Davan, não é? Isso. Se apresente, por favor. Bom dia Bom a dia. todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E meu nome é Alain Muniz. Sou conhecido na minha cidade de Esmeraldas como Alain Davan. E são 15 anos no transporte da nossa cidade, fazendo projetos. E é com grande prazer que eu coloquei meu nome à disposição para a gente poder fazer um trabalho aí na nossa cidade, né? Melhoria como vereador. Meu número é o mais difícil de todos. 33333. Nossa, esse eu vou anotar. Pessoal, muito bem-vindos todos vocês, tá? Muito obrigado por participarem aqui do programa. E vamos começar com o seguinte. Ser vereador, estar na vida pública, não é fácil, é difícil. Ser político não é fácil. Claro, existem políticos e políticos, tem alguns que estão aí na mamata, tem outros que não. Mas, mesmo assim, é complicado. Se candidatar não é fácil. E eu quero saber de vocês, por que vocês decidiram assumir essa responsabilidade? Vou começar com... Bom, Anderson, até bem pouco tempo atrás, eu venho de uma formação escolar, de uma fundação educacional chamada Fundação Educacional Caio Martins. É uma autarquia do governo estadual e essa fundação ela já existe há mais de 75 anos e formou mais de 80 mil alunos. Pessoas carentes com situação de vulnerabilidade e, há pouco tempo, os governantes queriam extinguir essa fundação. E eu, como ex-aluno dessa fundação, resolvi tomar frente para que esse patrimônio esmeraldense não fosse extinto. Que ela não existe só em Esmeraldas, ela existe também no norte de Minas. São um total de 8 núcleos da fundação. E essa fundação estava para ser extinta. Isso acabou me despertando a possibilidade de lutar pela escola. E, automaticamente, quando você se insere dentro desse contexto, você começa a perceber que você tem que ir enveredar pelo lado da política. Então, um dos motivos de eu estar me candidatando a vereador por Esmeraldas seria em função da FUCAM, principalmente na questão da educação. Eu foco muito essa questão do ensino, eu foco muito essa questão do aprendizado, eu foco muito essa questão de estar trazendo melhorias, porque a educação é base de tudo. E hoje, qual que é o maior problema que a gente tem em relação à educação pública? Eu acho que, vou ser bem sincero, Anderson, e caros, né, telespectadores e ouvintes, é o despreparo. É o despreparo e, na verdade, também a falta de políticas públicas para que essa educação seja educação efetiva, preparação dos professores, e eu acho que seria a principal situação que a educação vive hoje, a situação de degradação. A educação hoje é esquecida. A educação hoje ela não tem assim, o valor como deveria existir. Porque, principalmente na questão do professor, que eu sou neto de professor, sou filho de professor, fui professor e tenho irmã professora. Então, isso traz esse sentimento de ser um defensor da causa da educação. Perfeito. Você, por que está enveredando para o lado da política?
É sua primeira candidatura? Não, é a minha terceira. Sua terceira. Olha, eu cheguei em Esmeraldas com 18 anos. Só que é muito bacana a história, porque o meu pai, ele é nascido e criado dentro de Esmeraldas, na comunidade de Caracóis. Meu pai, ele saiu de Caracóis com 18 anos, porque a única oportunidade que tinha na cidade era ou você trabalhava tirando leite, cuidando do gado, roçando pasto. Então, ele não se identificou com essas atividades. E ele resolveu ir embora para Contagem. E assim ele fez. Ele foi embora, só que ele retornou para Esmeraldas com 50 anos de idade. E eu retornei com 18, meu irmão com 17. Então, a primeira coisa que me aconteceu, eu perdi meu emprego, porque a passagem era cara demais. Então, o patrão falou, não dá para poder te manter aqui. Aí eu cheguei em casa muito triste e falei assim, ô pai, me fala só uma coisa, por que você foi embora daqui por falta de oportunidade e agora você me traz com 18 anos para morar aqui? Ele baixou a cabeça e falou assim, eu achei que tinha melhorado. Hoje meu pai tem 71 anos, eu tenho 43 anos e a falta de oportunidade para os jovens é a mesma, não mudou. Então, devido você vendo a dificuldade crescendo e analisando os fatos, você vê que não há mudança, né? Você não vê perspectiva para o jovem hoje em Esmeraldas. Aí eu coloquei meu nome à disposição. A primeira vez eu fui muito bem votado, né? Tive quase 300 votos, a segunda também quase 400 e estou aí para poder fazer a diferença nessa área também, que é os jovens de Esmeraldas. E com isso tudo, tudo tem que ter iniciativa. Eu acho que não adianta você falar assim, os jovens precisam disso, beleza, mas o que você vai fazer? O que vai ser sua contribuição para poder mudar essa situação? Aí hoje, eu e minha esposa, nós temos uma empresa que chama Treinar Capacitação, onde a gente ministra curso de vendas online. Então, eu tenho hoje jovens de 14 a 20 anos, onde a gente ministra um curso 0800, sem custo algum, mas durante o curso, o jovem já consegue ter uma renda extra de R$500 a R$1.500 fazendo o curso. Até aí, beleza. Aí muitos falaram assim, Alan, mas e quando terminar o curso, tem alguma empresa que a gente possa trabalhar para poder utilizar o curso que foi feito? Aí eu falei, mais um obstáculo. Aí eu criei uma loja online, hoje chama Móveis Online, tá no Instagram. Então, com essa loja online, hoje eu tenho 3 empresas que me abençoam, colocando produtos móveis, né, sofá, cama, colchão, com um preço menor para poder alimentar o projeto hoje. Então, assim, essas empresas, elas colocam o produto, os meus meninos estão vendendo. Hoje são 80 famílias dentro de Esmeralda sendo beneficiadas com o nosso projeto. Ele está suspenso, né, período eleitoral, porque agora ele retorna no final de outubro. Já tem turma já formada para poder fazer. Então, assim, mais de 200 jovens passaram pelo nosso projeto. Mas você concorda comigo que na frente de tudo tem que vir o querer, né? Nem todos estão dispostos a desenvolver atividade. E muitos hoje vendem cursinho online, vendem livros, cada um foi para o seu segmento. Perfeito. Agora, David, me conta, de onde vem a vontade de ir para a política, de se tornar vereador? Então, na verdade, eu cheguei em Esmeraldas em 2013, no bairro Floresta Encantada. E o bairro estava com menos da metade do tamanho que tem hoje, e estava muito melhor estruturado. Pavimentação, né? E embora não tivesse algumas coisas fundamentais como água tratada e esgoto, mas tinha uma estrutura bem bacana. Só que a cidade cresceu, e eu, como policial militar, como eu estava comentando com os amigos, tive a oportunidade de conhecer Esmeraldas de uma situação completa. Eu trabalhei nos 4 regionais, né? Melo Viana, Novo Retiro, Santo Cecílio, Centro. Trabalhei também na área rural de Esmeraldas, que é maior do que todas as 4 regionais juntas. E eu vi que Esmeraldas é uma cidade, dentro da região metropolitana, totalmente atrasada. Ela não tem saneamento básico. Na verdade, 13% das pessoas, em 2020, tinha acesso a saneamento básico. Depois a gente pode até falar onde que tem. E, assim, uma cidade totalmente atrasada. Em 2020, eu chamei minha esposa, amor, não tem condições, o que a gente pode fazer para ajudar? E no início do ano, eu pensei assim, que eu poderia, de repente, ser um prefeito da cidade, um líder da cidade, para conseguir
fazer alguma coisa assim na prática, né? Aí a gente começou, ela aceitou o meu convite, a gente começou toda uma caminhada no início de 2020 e a gente foi conseguindo as coisas, foi rompendo. O partido, né? Depois a gente conseguiu os candidatos a vereador, até que a gente chegou no final, porque a gente conversou com todos não, mas quase todos os grupos, a gente não viu uma perspectiva de aliança com seriedade com nenhum deles, então por isso eu fui até o final, fui até nas urnas, que o meu objetivo nunca foi ser prefeito nem vereador, mas foi realmente fazer alguma coisa para a cidade melhorar. Só que eu fui o menos votado, tá? De 10, não tem problema de falar isso, fui menos votado, e eu vi que precisava de apadrinhamento e de recursos, porque o partido me deu uma situação mínima, só que o recurso foi 0. Então, aí eu vi que eu precisava de participar da política, e eu cresci muito de 2020 até aqui. E eu percebi também, senhores, que a Câmara de Vereadores, eu posso dizer que ela é mais importante, inclusive, do que a Prefeitura. Por quê? A gente pode eleger um prefeito mais corrupto que tiver na cidade, e espero que não seja o caso, mas se a Câmara de Vereadores tiver, atualmente, 15, que antes eram 11 cadeiras, agora 15, vereadores, pelo menos a maioria absoluta, que é a metade mais um, pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas honestas, pessoas com capacidade técnica e intelectual e pessoas corajosas, a gente vai fiscalizar o prefeito de uma forma que ele não vai poder roubar, não vai poder fazer malversação, porque a gente vai estar lá e vai denunciar e vai movimentar a população para ajudar a cobrar, porque a população que tem o poder, ela emana do povo, ela só precisa entender isso. Então, a vereança ela é fundamental e foi por isso que, antes de lançar minha candidatura a vereador, eu fiz essa campanha de conscientização, com alguns pressupostos para as pessoas qualificar o voto, e depois essa campanha para os vereadores se exporem, para a população escolher melhor. Inclusive, eu gostaria de parabenizar os companheiros que estão aqui, o Alan e o Vandeir, que aceitaram se expor, porque a maioria não quer se expor, a maioria tem desculpa a franqueza, seu curral eleitoral em Esmeraldas, e está ali satisfeito, mas não quer se expor, porque se expor vai dar errado. Então, parabéns para nós, que a gente tem assim, essa intenção de ajudar. E Deus abençoe os senhores. E eu estou vendo aqui, inclusive, 2 pessoas sérias, pelo pouco que eu já conheci o Alan um pouco mais, o Vandeir estou conhecendo, claro. Pessoas sérias que estão realmente comprometidas a se expor e para que a gente possa não somente ser bons candidatos, mas a gente se mostrar para a gente ser escolhido por essa população que tanto precisa da gente. Verdade. Obrigado pelas palavras. Não, então, perfeito. E já que você tocou no assunto, hoje, qual que é a maior dificuldade para quem está começando ou para quem é pequeno ir para a política? O que você está vendo de maior dificuldade para poder, nessa campanha, chegar onde você quer? Sim. Primeiro que Esmeraldas é uma cidade, e eu espero que as pessoas entendam, quando eu for falar isso, que elas não se ofendam, a Esmeraldas tem uma população essencialmente para o lado da esquerda. Um pessoal assim que ainda precisa estudar mais política, precisa entender melhor para enxergar quem são as pessoas com verdadeira intenção. Então, é difícil furar uma bolha. Claro que grande parte da população tem entendimento, mas, principalmente na região de Santa Cecília, a maior parte, ou antes, não vota em Esmeraldas. Eles vieram de Contagem, Belo Horizonte, para Esmeraldas, mas não transferiram seu voto. Isso é um grande problema para nós. São cidade dormitório, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa, primeiro, fazer uma conscientização da população, para que a população participe mais da política, não só na época da eleição, mas durante 4 anos, cobrando de vereadores, cobrando do prefeito e cobrando, inclusive, dos deputados estadual e federal, senadores e até do presidente, porque a gente precisa ser ativo, a gente escolhe os representantes de acordo com a nossa escolha. Se a nossa escolha for sábia, a gente vai ter bons governantes. Se não, a gente vai ser governado por gente corrupta, gente que só quer aproveitar da nossa inocência de não saber como escolher. Então, a gente tem que furar essa bolha, a gente tem que se qualificar, a gente tem que se expor. Por exemplo, eu nunca me imaginei ser político, mas como ninguém me representou naquela época, em 2020, ô Anderson, aí eu fui, o que eu fiz? Poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso que eu me predispus. Aí eu vi que a gente precisa de algo mais do que eu tinha naquele momento. Hoje eu estou candidato a vereador. E o que eu quero? Ser um vereador exemplo, fiscalizando a prefeitura de uma forma que Esmeraldas, na minha opinião, e com respeito aos vereadores que já tiveram, Esmeraldas não conhece um vereador que realmente tenha coragem, princípios e conhecimento para tal,
eu quero ser um exemplo para outros vereadores. Nossa, o vereador pode fazer isso. Nossa, que impactante. Eu quero ser um exemplo para a população do que a população pode esperar da Câmara de Vereadores, né? Que é, essencialmente, fiscalizar a prefeitura, os recursos que chegam na prefeitura e onde estão sendo alocados esses recursos na prefeitura, e projetos palpáveis e viáveis para a população, para ajudar a população, e não para ajudar a continuar aparelhando esse sistema político que é totalmente aparelhado, e não por nós aqui, por esse cenário político esmeraldense, né, que é municipal, mas na verdade é um sistema, um sistema, vai parecer redundante, sistêmico, vem de uma ideologia comunista, esquerdista, progressista, né, e que se formou e que fez uma cultura advinda de uma coisa chamada marxismo cultural, e que reúne a maior parte da classe política. Por isso que a gente está penando aqui no Brasil e na América Latina inteira. A gente pode ver exemplo aí da Venezuela, né, de Nicarágua e Cuba e vários outros países. Então é sistêmico, a gente precisa começar a estudar a política, entender, orar a Deus, para Deus nos libertar, porque a gente precisa de ajuda. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nisso, que tem uma questão para a gente levantar aqui. E vocês? A mesma pergunta. Qual que é a maior dificuldade hoje para entrar para a política e concorrer com esses velhos de guerra aí que estão há muito tempo no poder? Eu considero, Anderson, com muita cautela, ainda existe o coronelismo, o voto de cabresto. Ele é um voto de cabresto e coronelismo disfarçado. E, principalmente, eu vou me acometer de não... Vou me policiar para não cometer aqui um erro. É a questão da compra do voto. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade vulnerável, ignorante, que não sabe o que é política, não sabe qual que é o dever de um vereador, não sabe qual que é a função de um vereador. Eles acham que o vereador tem que ser o assistencialismo, de tem que dar tudo, tem que dar cimento, tem que dar emprego, cesta básica. Então, eu considero que a maior dificuldade é essa ignorância política. É a maior dificuldade que eu percebo nas minhas andanças, né? Mas, assim, com muito, vamos dizer, muito respeito, eu estou te passando essa informação para você, mas é uma situação grave. Muito grave. Grave, que eu não consigo provar, mas que existe mecanismo hoje de se barrar isso, né? Então, a gente torce que a política seja uma política verdadeira, que a democracia se faça presente, que o povo tenha a condição de escolher o seu representante com consciência. E nós vivemos essa dificuldade. Então, a minha maior dificuldade, a sua pergunta é muito pertinente, a minha maior dificuldade é essa questão, ok? E como combate isso? Eu acho que tem que conscientizar. Aí que entra a questão da educação. Eu acho que deveria colocar nas escolas o que realmente é uma política. Porque é que você fala... O valor da política dentro do município. Você fala que é político, o cara já começa a colocar... Associar a corrupção, como né? Sem vergonha, como... Eu tive situações que eu achei numa entrada de uma propriedade rural, dizendo assim, proibida de entrada de sem vergonhas e políticos. Eu tive essa situação. Será que esse cara sabe realmente o que significa política? O que significa o dever de um vereador? De um prefeito, que é o executivo? O vereador legisla e o prefeito, ele age, né? Ele vai estar ali executando, né? Com recurso. Então, veja bem, a minha maior dificuldade é essa questão. Tá bom? Perfeito. E você, Alan? Os colegas aí já falaram praticamente tudo que ocorre dentro do nosso município. Não só do nosso município, como, né, no geral. Mas eu acho que tem que ser feita uma conscientização política na nossa cidade, né, igual o David Dias falou aí. E o que mais, eu acho a dificuldade maior para poder você se ingressar na política hoje, vou falar de Esmeraldas, é isso que os meninos falaram aí. Hoje, eles viciaram o eleitor no quê? No assistencialismo. Então, eles já acostumaram na cidade. Você vai pedir o voto, você faz assim, logo em seguida já chega a mensagem, preciso de um saco de cimento, R$100, uma cesta base. Então, eu acho que tem que aplicar políticas públicas na cidade,
né? Não é assistencialismo, é fazer conscientização mesmo. Eu acho que a mudança está em quem está vindo, acho que quem está aí já está viciado no sistema, né? E também o que atrapalha muito é a desigualdade na hora de você conquistar um voto. Vamos supor, hoje a pessoa aí tem condições de gastar 300, 400, 500 mil na campanha. Minha campanha para vereador, a última que eu concorri, eu te gastei R$ 1.800 para me ter 400 votos. Teve gente assim, que concorreu com nós lá, né? Que para ter 100 votos a mais, gastou 100 mil. E a compra de voto dentro de Esmeraldas é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Né? Então fica difícil você competir com esse tipo de política na nossa cidade. Mas eu acho que a gente tem que fazer o quê? Conscientizar os meninos agora, os jovens na escola, palestrar, falar com eles, né? A importância da política dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município. Meu filho chegou para mim e falou assim: pai, posso conversar com você? Eu falei: pode. Ele falou assim: aqui, você falou para mim poder falar com meus coleguinhas e tal. Ninguém gosta de político. Por que você quer ser político, pai? Não faz isso, não. Aí eu falei com ele assim: filho, é porque os seus coleguinhas, eles não sabem a importância que tem um político no nosso município. Verdade. Hoje, tudo é política. Hoje, se a luz da sua rua queimar, você precisa da prefeitura, porque hoje é via prefeitura. Né? Hoje, se faltar água, você precisa de um representante para poder olhar por que não está cumprindo com o contrato que foi conquistado lá na licitação, por que não está colocando água ali. Então, hoje, filho, tudo é política. E outra coisa, e a política, não é a política que é suja, são as pessoas que estão na política que são sujas. Né? Então, a corrupção já começa lá quando você vai pedir o voto, você já é corrompido com o pedido de 100, de 50, de cesta básica, né? Então, isso é a cultura da nossa cidade, não só da nossa, acho que muitos. E eu falei com ele, falei assim: mas você pode ter certeza que o papai nunca vai te decepcionar, você pode ter certeza. A gente vai entrar para poder fazer a diferença, principalmente para vocês, que é jovens, né? O Anderson, eu posso fazer um breve comentário sobre compra de voto que eles comentaram de forma sábia, bem rapidinho. A compra de voto é tão descarada, tão forte na nossa cidade, tão cultural. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar nome porque é questão de ética, a pessoa não está aqui para se defender, mas tem um vereador que ele saiu para as ruas, em 2020, e os seus cabos eleitorais com pacotes de dinheiro, gente, no bolso, e assim, vota em mim. O que ele falou? Para a pessoa ir lá, não podia, mas foi feito. Grava e escuta, grava lá e traz para mim que eu te pago. 50, 100, 50 a média foi essa. Então, assim, foi muito pesado, muito forte isso. Então, como os colegas falaram, é muito difícil combater esse tipo de situação, é muito difícil fazer uma política séria, uma política que seja exemplo já na campanha, né? Que dirá conseguir se eleger para chegar lá e fazer um bom mandato também com um exemplo, né, para glorificar a Deus e para servir ao próximo. Então, é muito complicado. Ô Anderson, só para você ter noção, a que nível que chega a política. Sabe aquele medidor de febre? Como é que chama? Aquele termômetro? Sim. O pessoal estava com aquele termômetro no dia da campanha, pegando o comprovante de votação e pegava esse termômetro, colocava, não, ela votou, pode pagar. Olha que nível que chega o entendimento do eleitor dentro da nossa cidade. Então, assim, se falar, a pessoa não acredita. Entendeu? Então, quando perde a foto, beleza, mas você pegar um termômetro e fingir que está lendo o seu voto, a pessoa acreditar que com aquilo ali vai saber que votou. Não, eu vou ter que votar, porque ele tem como ele saber. É para você ver. Então, precisa de quê? Conscientizar, ensinar as pessoas, né? Ou seja, pega da inocência da pessoa, justamente, manipula ela. Com certeza. Então já vem até o perfil de quem está sendo comprado e manipulado. Pessoa que é mais vulnerável. Justamente. Exato. São essas pessoas que não têm muito entendimento, né? E sim, aí eu sou uma pessoa pragmática. Eu falo, como a gente resolve isso para ontem? Porque educar essas pessoas... Vai demorar. Demora. Como que faz agora? Eu acho o seguinte, né? A própria pessoa, quando for corrompida, quando for abordada, ela a filmar.
ela fazer um vídeo, ela gravar, as mensagens de WhatsApp, tudo tem que arquivar. E aí, ela não tem coragem de denunciar, manda para um outro candidato que já tem mais apreço, ela manda para a pessoa mais entendida do assunto, que a gente vai encaminhar. Eu mesmo, se chegar, eu não tenho conversa. Eu vou entregar e vou correr atrás dos direitos, porque se a gente não for exemplo hoje, como é que a gente vai cobrar? Exatamente. Não tem como cobrar. Então, eu peço a essas pessoas, né, que quando puder e tiver a oportunidade de filmar, a pessoa tem, às vezes, tem muita prova hoje, print, né, de WhatsApp, hoje tudo é prova. Tem um aplicativo, Pardal. Tem um aplicativo Pardal, que você não é identificado, então não precisa nem se identificar, bem lembrado aqui, chama um aplicativo, chama Pardal, é só você denunciar lá. Então, eu acho que isso ajudaria muito, muito, muito. Mas eu não sei por que nunca pegou, nunca deu nada. Isso aí é uma interrogação na minha cabeça. Antes, acho que tem dois tipos de pessoas, não são esmeraldas. Tem um tipo de pessoa... Isso é geral, não é só esmeraldas, não. Tem um tipo de pessoa que ela já recebeu uma cauterização na mente dela. Ela é, tipo assim, um militante... Então, uma pessoa assim que realmente se apaixona por aqueles favorzinhos, o jeito PT de governar. Desculpa, eu sou de direita, sou cristão, conservador, e minha posição é contra totalmente a esquerda, essa esquerda que é a maioria do cenário político no Brasil inteiro, no mundo. Então, um tipo de pessoa, aquela pessoa que ela foi doutrinada, que ela vai defender o Lula, vai defender os bandidos desse país e do mundo, não tem jeito, né? E tem aquele tipo de pessoa que ela é desprovida mais de informação. Então, com a conscientização política, nós podemos ir alcançando essas pessoas, nós podemos ir convertendo essas pessoas para a verdade, para o bem, né? Espiritualmente e também de uma forma informativa mesmo, conversando, falando e jogando no cenário público, no tete-a-tete, cada vez mais informações. Não vote nessas pessoas que te oferecem alguma coisa. Não aceite esse tipo de situação, porque essa pessoa está roubando o seu futuro. Você só vai receber aquele saco de cimento. É só aquele remédio que o vereador buscou para você e você ficou apaixonado por ele. Então, a gente tem que conversar com essas pessoas e orar, porque é igual ao Evangelho. A gente prega o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, você falou sobre... Eu já ia tocar nesse assunto. Você, David, no que você acredita? Quais são os seus valores? O que você traz como pessoa para a política? Então, os meus valores estão todos na Bíblia, né? Eu sou cristão há 3 anos e meio, eu me converti de uma forma genuína, né? Eu já tinha Jesus Cristo como meu Deus, só que eu não o conhecia. Diante de uma situação, logo depois das eleições de 2020, aconteceu uma série de coisas que me veio a minha esposa pedir socorro a Cristo, e aconteceram coisas que nos direcionaram a, por exemplo, fechar uma espeteria que a gente tinha aberto, que a gente vendia bebidas, né, promovia shows do mundo, pagode, né, e totalmente incompatível com o Evangelho. Então, a gente foi entendendo e eu fui me alimentando desde então da palavra de Deus. Então, diariamente, inclusive no período eleitoral, eu me alimento da palavra, e os meus princípios cristãos são aqueles. Eu tenho que sair de mim, sair das minhas vontades e fazer a vontade do Pai, e no mais orar e continuar estudando a palavra para ficar sensível ao Espírito Santo, para a gente fazer o que o Espírito Santo nos manda. Então, os princípios cristãos, eu tenho que amar primeiro a Deus, depois o próximo, os meus inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, e eu tenho perseguido tenho sofrido tanta perseguição, tanto em Esmeraldas, quanto em algumas pessoas da minha instituição, né? Tem até que tomar cuidado de falar sobre isso, questão judicial, mas isso tem acontecido e muito, né? E qualquer pessoa, por exemplo, essa semana mesmo eu fui fazer uma live, aí um rapaz que é homossexual e que é casado com uma trans, no bairro, pegou, fez um print e promoveu uma fake news, falou que eu estou sendo processado por homofobia, por racismo, né? E assim, esse tipo de pessoa que vai perseguindo os cristãos, né? E a mim, inclusive, eu fico lisonjeado por ser perseguido por esse tipo de pessoa, né? O nosso Deus nos falou, né? No mundo tereis aflição, se eu for perseguido, né? Cada cristão genuíno também será, né? E no mais, os meus princípios são isso, né? A gente tem que amar a Deus, amar o próximo e servir com o coração. E amar não é da forma que a gente pensa ou antes, com sentimento.
o amor verdadeiro, ele está previsto lá em 1 Coríntios 13, que é ação, né? Tem uma série de coisas lá que o nosso Deus fala com a gente, que todas são ação. Então, por exemplo, a minha esposa, que a Bíblia Sagrada me ensina, que é a pessoa mais importante da minha vida aqui na Terra, né? Mais do que os meus filhos, mais do que meus pais, inclusive. Como que eu amo a minha esposa? É tratando-a bem, respeitando-a, dando presente para ela e me importando cada dia com o bem-estar dela, né? Para que eu glorifique a Deus cuidando do meu casamento, dos meus filhos, né? Primeiro da minha casa. Se eu quero ser vereador e servir a população de Esmeraldas, primeiro tenho que cuidar da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, né? E depois cuidar da população. Perfeito. E repito a pergunta para vocês. Vamos lá. Meus valores éticos. A ética, eu acho que nós vivemos, Anderson, uma crise de ética e de caráter. A sociedade hoje, como é que eu posso dizer? Ela está contaminada, principalmente pelas grandes mídias, né? De uma maneira, vamos dizer assim, principalmente a questão da internet, das televisões abertas, contaminada de muita coisa ruim, sabe? E nós temos como vamos dizer assim, representantes, como educadores que somos, orientar essa geração que está vindo aí. Nós vivemos uma crise de ética. E meus valores, primeiramente, eu considero Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, a minha família. Em terceiro lugar, a igreja, onde eu professo a minha fé. Em quarto lugar, o trabalho. Então, se você consegue conciliar o amor fraterno com o cotidiano, nós teremos sim um caminho reto a ser seguido. E eu considero que se você tem ética, se você tem caráter, se você é uma pessoa educada, instruída, nós teremos sim condições de viver um mundo melhor. Ah, mas Vandeir, isso é utópico demais, você não vai conseguir mais, você tem que agir localmente para que possa ser disseminado mundialmente. Se você não começar, você nunca vai acontecer. Então, que nós possamos, de uma maneira muito clara, objetiva, orientar a população como um todo, eu como representante, que talvez serei, não posso garantir que vou ser eleito, eu vou pregar muito para a questão da ética, dos bons princípios, da família e do amor fraterno. Perfeito. E você, Alan? Anderson, eu também concordo com a linha, né? Que é Deus, família e sustento. Eu acho o seguinte, né? Que igual eu falo muito, a gente tem que vir nesse mundo para poder servir, porque nem o Filho de Deus, ele veio para ser servido. Jesus Cristo, ele veio para servir. Então, por que nós não podemos, né, fazer a mesma coisa? Então, nós temos que servir. Nós viemos aqui para servir. Então, meu valor é o seguinte, eu prezo em não atrapalhar ninguém. Se eu puder ajudar, conte comigo, mas jamais atrapalhar. Eu quero levar um legado comigo o seguinte, o Alan se foi, mas ajudou muita gente, fez muita coisa boa na sua passagem aqui na Terra. E outra coisa, eu prezo também pelos direitos da família. Né? Eu amo minha família, é minha base. Tive uma família também, né, na infância também, que me deu a base, me deu o sustento. Então, assim, a gente tem que defender, sim, o direito das famílias, porque o ataque, né, David, é o tempo todo. E se a gente não entrar na política pensando em ajudar, em servir a nossa comunidade, não pregar os valores, porque hoje na Bíblia fala que o amor de muitos esfriarão. Mas por quê? Hoje você não vê aí família mais, não. Ou é mãe ou é pai. Agora, os dois, tá difícil de encontrar. E quando tem os dois, quem cria é a babá. Então, assim, eu acho que as pessoas não estão tendo tempo nem para o filho mais. Então, a gente tem que fazer aí projetos, a gente tem que voltar, resgatar essa essência para poder a gente, acho que ter uma vida bacana nessa passagem nossa, né? Amém, amém. 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 Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta. Me diz uma coisa, começando pelo David. Para ser de direita,
precisa ser de... Aliás, o contrário. Para ser cristão, precisa ser de direita? Então, as pessoas falam que, eu sou conservador. Eu nem... O conservadorismo está mais próximo do evangelho, mas falta muito para chegar ao evangelho. O evangelho é uma coisa perfeita, né? O cristão, ele vê a palavra de Deus, o genuíno cristão, como perfeito, né? Então, para ser de direita, é porque os valores estão alinhados. Por exemplo, as pessoas da esquerda, por exemplo, falam que é pecado a pessoa ter uma arma, né, para defender a si e sua família, é pecado a pena de morte, sendo que, na verdade, não. É bíblico a pena de morte, claro que tem a forma de fazer, por exemplo, o Estado é ministro de Deus para tirar a vida de uma pessoa, né, dependendo do crime dela. É bíblico a pessoa ter meios para se defender, né, porque o Estado ele não é onisciente, Deus é onisciente, o Estado não é. Né? Então, uma pessoa ser de esquerda e ser cristão, é porque ela não tem o conhecimento da Bíblia Sagrada. E olha que ela pode ter 30, 40 anos de professar a sua fé, do cristianismo, e ela não conseguia entender devido à falta de estudo bíblico, porque uma das coisas do marxismo cultural foi isso. Foi uma cultura formada para as pessoas se distanciarem da palavra de Deus, né? Aí, e com isso, abriu-se uma ruptura dentro do evangelho, que é o liberalismo, e que foi distorcendo os princípios, né? Distorcendo versículos, né? e livros inteiros da Bíblia. Então, mas genuinamente falando, não tem como você ser de esquerda e ser cristão. Né? Se você conhece, ou você não conhece a Bíblia, ou então você não conhece o que é esquerda, que a esquerda, essencialmente, são duas coisas. É materialismo, né? A pessoa não conhece, não acredita no mundo espiritual, em Deus, né? A pessoa, e ateísmo, materialismo, né? Ateísmo, e a pessoa é contra a propriedade privada. Né? O marxismo é isso, tem que ser contra a propriedade privada. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas é uma coisa muito extensa, só que muito importante. Então, pesquisem o que é marxismo cultural, quem é Karl Marx, quem é Engels, quem é Alexander Kollontai, Bert Friedan, Simone de Beauvoir, que são pessoas que influenciaram o que o Alan falou aqui sobre a família, né, que está desestruturada, por conta de quê? De uma coisa chamada feminismo. Né? Feminismo, as pessoas acham que é uma ideologia que defende o direito das mulheres, isso é só uma roupagem. Na verdade, o objetivo principal do feminismo é arrancar a mulher do seio familiar, julgar no mercado de trabalho e, com isso, abandonar a criação dos filhos, né, e deixar o marido e servir outro homem, né, que é o patrão, e, com isso, vem um ambiente totalmente favorável para o adultério, para a homossexualidade, para as drogas e para um monte de outro tipo de coisa. Então, a pessoa, para ser de direita, ela tem que ser, para ela ser cristã, ela tem que ser de direita, não tem como ser de esquerda, porque é o contrário. Mesma pergunta. Você podia fazer a pergunta de novo. Vou fazer a pergunta. É o primeiro podcast. Todos vocês né, são cristãos. Sim. Cristãos, né? Sim, Falei sim. certo. Todos são cristãos e de direita, correto? Aí eu fiz a pergunta. Para ser cristão, tem que ser de direita? Ou pode ter um cristão que é de esquerda? Pode discordar de mim, viu, gente? Eu vou ser bem sincero para você. É uma celeuma que talvez eu me abdique de entrar, sabe? Porque eu sou cristão e respeito o posicionamento da direita e respeito o posicionamento da esquerda. Não é que eu seja um isentão e nem que eu seja também um covarde a ponto de não tomar partido, né? Direita ou esquerda. Eu costumo dizer que prevalece o respeito. Eu tenho um respeito pelas convicções que o meu irmão tem, o David tem. Eu tenho respeito pelas convicções que o Alan tem e que outras pessoas tenham. Porque se você perde a situação do respeito, da opinião dele, cria uma situação divergente, né? E cria também uma situação de conflito. Mas eu prefiro, talvez, me abdicar dessa pergunta, tá certo? Eu prefiro manter aqui um posicionamento. Ah, mas você está sendo covarde. Não. Muito pelo contrário. Eu tenho minhas convicções, eu tenho meus conceitos, né? Em que a gente possa nos respeitarmos. Perfeito. Eu vou ser um pouco até mais radical. Eu acho o seguinte, nem podia existir esse trem de partido. Você quer ser candidato? Eu quero ser candidato. O mais bem votado. Direita e esquerda, isso virou uma briga
Isso virou uma briga. É lógico que eu concordo com meu amigo aqui, o David Dias, né? Assim, eu não concordo com a ideologia que é pregado dentro de um partido. É muita ideologia que eu não concordo. Por isso, às vezes, você tende a ir para a direita. Mas eu não sei se... Como ele falou, a pessoa que, às vezes, conhece a palavra, ela acha que ela não vai se identificar com a esquerda, né? Pelo tudo que foi falado. Mas eu acho que estraga muito aí a política, é esse negócio, essa briga, direita, esquerda, partido. Eu acho o seguinte, não tinha que ter partido, não. Você quer ser candidato? Então você mostra suas propostas, faz a sua campanha, o mais bem votado está lá dentro. Mas só que aí acabaria com o fundo eleitoral, acabaria com um monte de coisa que as pessoas vivem disso. Então, eu acho que não devia ter partido político, eu acho que não devia ter direita e esquerda, eu acho que isso aí está causando muita briga, muita desavença, mas eu não concordo com a ideologia que é pregada dentro dos partidos. Eu acho que é um mal desnecessário. Você falou uma coisa, para até tipo de informação e de pesquisa, que é o seguinte: primeiro, direita e esquerda são ideologias, né, e partidos vêm abaixo disso. Aí tem partido que tem ideologia de esquerda, tem partido que tem alguma coisa de direita, porque, pelo que eu já pesquisei, não existe nenhum partido no Brasil genuinamente com princípios todos de direita, inclusive o Partido Liberal. Verdade. O Partido Liberal, ele pegou uma coisa mais de direita por conta de uma luta e de uma simbologia, de uma ideia de um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, e que nem era dele. Então, o Partido Liberal, por isso, ele representa mais assim forte a direita no Brasil, né? Mas a questão de direita e esquerda, por que eu acho importante, Anderson? Porque os pressupostos da esquerda vão ditar as atitudes daquele político. Um exemplo bem prático. Vamos supor que eu sou um político de esquerda e que eu vença para deputado, para governador, para vereador, enfim. As minhas decisões, Anderson, vão partir dos meus pressupostos. Por exemplo, se eu sou a favor da ideologia de gênero, eu vou lutar para que as escolas sejam inundadas dessa coisa de Satanás. Verdade. Né? Então, isso, para mim, é muito importante. E a direita vai mais para princípios e valores, né, que preservam a família. Então, é só a gente pesquisar. Eu também discordo dessa questão de partido. Eu acho que a gente deveria, quando cidadãos quiser candidatar, vai lá e registra sua candidatura sem precisar de partido, porque esse é mais melhor, esse é muito mais justo. Exato. Esse é mais um aparelhamento do sistema para dominar uma população que tende mecanismo de uma ideologia que vem do comunismo, vem do marxismo cultural principalmente. Inclusive, pesquisem aí, por favor, antes que eu esqueça, sobre o Foro de São Paulo. Tá? Eu não vou entrar muito mais a fundo disso, não, mas o Foro de São Paulo é uma organização com mais de 100 partidos de esquerda da América Latina, com várias organizações criminosas na América Latina, tá? E tudo de ruim da esquerda da América Latina e que domina a nossa população, só que a nossa população nem sabe da sua existência. Tá? Ela foi fundada em 1990 com vários líderes esquerdistas da América Latina e que, só para vocês terem uma ideia da força do Foro de São Paulo, todos os seus participantes, dos seus líderes esquerdistas, eles foram presidentes dos seus respectivos países. Então, a gente é dominado antes, todos nós, inclusive, que a gente nasceu debaixo de uma cultura esquerdista, essencialmente esquerdista, por conta do marxismo cultural. Então, a gente, por exemplo, antigamente era inadmissível uma mulher usando biquíni na praia. Isso é pecado da sensualidade. Hoje em dia, quem que não vai, qual mulher que não vai na praia, expondo para outro homem aí toda a sua nudez quase, né, tampando só o mínimo possível. Então, só para a gente ter ideia, por exemplo, o aborto, ele é uma pauta polêmica. É uma loucura matar um ser humano totalmente indefeso, mas a gente consegue colocar isso como polêmico, sempre que deveria ser unânime, para vocês terem uma ideia do que é o marxismo cultural, do que é o Foro de São Paulo, que nos domina. Como vai ser a favor do aborto, gente? Pois mas muita gente Como eu vou compactuar com isso? Então, por isso que eu falo, a ideologia que é pregado dentro dos partidos é que eu não concordo. Então, assim, às vezes ele pode até ter, sim, algumas ideias bacanas, alguns projetos bacanas, mas só que tem muita coisa que, para mim,
é irrelevante. Eu vou ser sincero, não presta. Inclusive, vai muito além. Essa ideologia marxista, ela está dentro da nossa Constituição, dentro do Código Penal. Um exemplo prático, a gente tem que falar uma coisa e dar um exemplo prático. Tem duas questões no Código Penal que é a favor do aborto. Por quê? Porque deputados com ideologias esquerdistas conseguiram se eleger e votaram para fazer essas leis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que olhar, sim, as ideologias, né, dos candidatos para que a gente possa fazer uma escolha melhor. Algo para acrescentar? Não, pode dar sequência. Então, vamos agora voltar. Aliás, continuando esse assunto, você falou sobre o Bolsonaro. Eu queria saber de vocês, quais políticos hoje, para vocês, são referência? Começando por mim? Não, vou começar por ele, que ele dá mais tempo para você falar. Eu sou de uma... Vamos dizer assim, eu estou entrando nessa celeuma da política recentemente, né? Eu decidi ser vereador há 3, 4 meses atrás, então eu tenho como referência para mim o Itamar Franco, que foi governador do estado de Minas Gerais, de uma moral ilibada, não era muito simpatizante de oba-oba, nem de mídia, e que, para mim, foi um dos melhores governadores do estado de Minas Gerais, assim como também Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um estadista formidável, que pregava muito a questão do desenvolvimento, haja vista que ele, né, tem obras até hoje dele aí, são referências dele, e eu tenho como, vamos dizer assim, como referência também, eu acho que, para poder falar assim, eu sou fã, eu não sou fã, eu admiro. Eu sou fã do nosso Deus Criador, Jesus Cristo. Esse eu sou fã. Os maiores líderes que já existiu na humanidade e continua sendo. Então, assim, para mim falar para você, olha, eu tenho referências. Eu tenho referências, mas para me poder falar que eu sou fã de carteirinha, isso eu prefiro me conservar e seguir em frente o que me propõe estar aqui hoje. O que me propõe estar aqui hoje é discutir a política esmeraldense. É o que nós vivemos hoje. O que me propõe é isso. Que nós possamos discutir, sim, discutir ações políticas, né? Propostas políticas, não com promessas. Eu vou fazer ponte. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou, talvez, encaminhar, porque o próprio nome fala, vereador é verear, é mostrar caminho, enveredar, mostrar caminhos. Então, a minha proposta hoje é de nós discutirmos aqui, estarmos aqui num bate-papo razoável, né? Um bate-papo legal, gostoso, um ambiente muito saudável, onde a gente possa expor nossas ideias, onde a gente possa colocar os nossos anseios, né? E vamos seguir em frente, para que a gente possa, sim, né, chegar a um objetivo comum, que, de repente, quem sabe nós três estaremos dividindo a cadeira no parlamento. Amém. Divergindo ideias, acrescentando. Vamos só completar esse raciocínio aqui, junto com os outros dois, e a gente vai, sim, para Esmeralda, para a gente discutir Esmeraldas hoje, tá? Bacana. Mas pode começar A minha referência hoje política eu tenho, hoje é senador Cleitinho, né? Mas eu acompanho ele quando ele ganhou a primeira vez para vereador, então, assim, fui até ele, conversamos bastante, algumas partes do meu projeto tem, né, assim, o incentivo dele. Então, assim, eu admiro muito o trabalho dele e a linha que eu tendo a seguir. Essa situação é um pouco até delicada, porque quando você fala de suas referências, aí você perde um tanto de voto, né? Por exemplo, gente que odeia o Bolsonaro, esse cara é bolsonarista, esse cara é direitista, esse cara é extrema-direita e etc, né? Só que a gente tem que entender que, primeiro, são seres humanos, né, com erros e acertos, e acontece que do marxismo cultural, de novo, veio uma dominação total da mídia, e essa é uma das 3 que o marxismo cultural, lá de Karl Marx, e principalmente Antônio Gramsci, que é o líder aí, mundial do marxismo cultural, veio pregar, que é tomar toda a mídia para dominar a população, né? O que nos domina? É a informação que chega para a gente, né? Se ela é verdade ou se ela é mentira, não importa. É ela que vai nortear a nossa vida, né? Então, um político que veio furar a bolha, que a partir de 2018, começou a campanha dele em 2014, veio nos expor
o quanto a gente estava totalmente dominado pela esquerda, inclusive a gente achava que PSDB era direita, contra a esquerda, que era o PT, nunca foi, eram duas moedas do mesmo lado. Então, eu não tenho problema nenhum, e oro a Deus para que aconteça o mínimo possível, de falar que eu sim admiro muito o trabalho que o Bolsonaro fez no país, apesar de que a mídia toda o demonizou, e por isso que a maioria das pessoas que o odeiam, genocida e tal, foi por conta dessa dominação da informação, desde a Globo até todas as emissoras de televisão e até a metade da internet, né? Que a internet também tem muito esquerdismo, só que a grande mídia ela é toda esquerdista. Então, aí eu vejo o Bolsonaro como um grande gestor. A gente nunca ouviu falar em diminuição de imposto, pela primeira vez aconteceu nesses 4 anos, e mais uma série de outras melhorias que aconteceu na população. Inclusive, tem muito esquerdista aí chorando, porque antes tinha uma coisa, agora está tendo outra, né? Inclusive a picanha de abóbora e muitas outras coisas. Então, assim, aí tem o Bolsonaro, tem o Nicolas Ferreira, que para mim é um genuíno cristão e que está glorificando a Deus na política, e é o que eu pretendo fazer. Eu quero servir a Deus na política. E se alguma coisa que eu tiver que fazer para Esmeraldas que vai ferir um princípio cristão, então pode esquecer que primeiro eu sirvo a Deus. Aí, servindo a Deus, eu vou servir a população, porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes uma coisa que aparentemente é ruim para a gente e vai nos confrontar, na verdade, ela vai nos trazer bênção e vai quebrantar os nossos corações para que a gente saia daquele caminho para glorificar o nome do Senhor e viver muito melhor. Tá? Então, aí, Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro e quem mais? O Cleitinho é um cara que eu estou admirando recentemente, porque ele se posicionou, inclusive, contra o partido dele para apoiar um candidato lá em São Paulo, e isso eu achei muito bacana, mas eu tinha muitos receios, porque eu acompanho ele desde antes de 2020, né? Eu tinha muitos receios, porque eu sou uma pessoa muito criteriosa na postura. A palavra diz que conhecereis os frutos pela árvore. Então, às vezes, a demagogia, que é um grande instrumento do comunismo, de falar bonito e falar coisas que não condiz com a verdade, só que engana a maioria das pessoas. Então, eu via muito isso nele. Mas ele amadureceu muito, e hoje eu respeito muito o Cleitinho por conta da postura que ele vem tendo no Senado. E olha que eu fiz campanha contra ele no Senado, por conta da avaliação que eu tinha dele. Mas, graças a Deus, eu acho que Deus tem quebrantado o coração dele, ele tem sido um político exemplar. Também. Perfeito. Vandeir, Sim. Você falou uma coisa mais cedo que eu achei interessante, que você falou sobre o Esmeralda servir como dormitório. Sim. Eu queria que você me explicasse isso e me falasse o que está acontecendo. Como é que está nosso tempo? Só porque eu sou meio chato com horário, sabe? A gente tem 15 minutos. Ótimo, bacana. Chato com horário é ser pontual. E pontual tem algumas situações que é considerado um defeito. Eu acho uma virtude. Disciplina, parabéns. Eu gosto Então, veja de bem. pontualidade. Esmeraldas hoje, a história de Esmeraldas é uma história muito bonita. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, para não atrapalhar o tempo dos colegas. Esmeraldas existe há mais de quase 300 anos. Ela é de 1735. Esmeraldas foi fundada nos meados do século XVI para XVII, como Vila Santa Quitéria. Era um caminho que eles faziam de Sabará até a região de Pitangui. E Esmeraldas acabou sendo um local de descanso desse pessoal que fazia esse trajeto através de tração animal, de mulas, né? de burros e assim por diante. E aí o que acontece? Esmeraldas ficou entre esse trajeto e acabou virando uma vila, chamada Vila Santa Quitéria. É uma imagem que veio de Portugal, era um cristão, né? Um católico, que ali fixou residência e começou a desenvolver. E hoje, Esmeraldas hoje é uma cidade de quase 100 mil habitantes. Só que tem um detalhe, nós estamos muito próximos aos grandes centros, Contagem, Betim e Belo Horizonte. E muitas das vezes as pessoas residem em Esmeraldas, mas trabalham em Betim, trabalham em Contagem, ou trabalham em Belo Horizonte, ou mais ao norte, Sete Lagoas. Então, Esmeraldas, o que virou uma cidade dormitório? Ela só tem a população ali, muitas das vezes, nos finais de semana, que aumenta de quase 100 mil para quase 150 mil habitantes. Gera ali uma situação vamos dizer assim, de problemas de fornecimento de água, de energia, alguns picos de energia, principalmente de lixo doméstico,
Na segunda-feira, Esmeraldas é inundada de lixo doméstico das pessoas que vão passar o final de semana nos sítios, nas chácaras, nas propriedades. Então, por que eu falei que é a cidade dormitório? Porque é uma cidade próxima ao grande centro, a uma metrópole, né? Quase megalópole, que ela somente as pessoas dormem e trabalham nos grandes centros. Aí que entra a questão, é nós levarmos a infraestrutura, levarmos a indústria, levarmos o emprego, levarmos a educação, levarmos a faculdade. Para você ter ideia, esse aqui ó, é o Alan da Van. O que você transportava, Alan? Alunos universitários para Betim, Contagem, Belo Horizonte. Eu conheci o Alan através da Van. Ele me incentivou. Ele começou a mexer com van por quê? Para levar estudantes para Betim, Belo Horizonte, Contagem. O que acontece? Por que não ter uma universidade de qualidade em Esmeraldas? A Fundação Caio Martins está lá, uma fundação de 75 anos. Por que não convidar um instituto para que seja instalado em Esmeraldas? Então, ela é dormitório, sim, mas nós temos que lutar para que ela se torne, sim, uma cidade próspera, uma cidade boa de se viver. E eu amo Esmeraldas, de paixão. Sou nascido, criado, crio meus filhos, meus pais moram em Esmeraldas. Então, sim, sou esmeraldense de raiz, sou esmeraldense nato e carrego com muito orgulho de ser esmeraldense verdadeiro. Algum comentário sobre isso? Não, bacana. Não, é isso mesmo. Perfeito. Sobre questão do dormitório, um comentário bem rapidinho, que é o seguinte. O Vandeir falou uma coisa muito interessante da questão do coronelismo. Esmeraldas, eu percebi, desde 2013 que eu trabalhei em todas as áreas, inclusive a área rural, que eu já falei que é a maior área das 4 regionais, tem um grupo de famílias ali, Anderson, de famílias tradicionais. Não vou falar o nome de algumas, que eu me lembro aqui por questão de ética, mas elas estão lá e elas estão infiltradas nas instituições, principalmente na política, e elas não têm nenhum interesse, Anderson, de abrir para empresas, inclusive várias empresas que já queriam ir para Esmeraldas foram barradas, né? Pela prefeitura, ou pela vereança, ou alguém que não queria, enfim. Então, eles querem que Esmeraldas continue atrasada, uma cidade dormitório e sem um avanço, para continuar com o seu curral eleitoral, né? A verdade é essa. E como eu estudei para ser prefeito em 2020, eu entendi claramente que toda a cidade, o alicerce da cidade é o saneamento básico. O nosso saneamento básico ela é totalmente atrasado, inclusive muitos colocam a culpa na Copasa, ela tem sim sua parcela de culpa, mas as pessoas não sabem que a titularidade do saneamento básico dos municípios é do prefeito, é do prefeito. É o prefeito que em 3 vias ele pode escolher a Copasa sem licitação, e isso, inclusive, o novo marco regulatório quebrou isso, não pode mais. O prefeito ele pode abrir licitação para contratar outra empresa, né, e que vai cuidar do saneamento básico, ou ele pode abrir, por exemplo, a secretaria e a prefeitura mesmo cuidar do saneamento básico, né? Mas a questão da Copasa, o prefeito ele tem que fazer a sua parte. Por exemplo, não tem um conselho municipal de saneamento básico, não tem um plano municipal de saneamento básico a médio e longo prazo, e não tem uma coisa básica que todo município precisa ter para receber recursos externos que já estão previstos, por exemplo, a ARSAI e o governo federal já tem dinheiro para mandar para os municípios, só que o município ele tem que habilitar um fundo municipal de saneamento básico. Então, essas coisas que não gastam um centavo, o Poder Executivo, aí eu não falo não é só do atual prefeito, não, todos os prefeitos da era de Esmeraldas não fazem, para não deixar a cidade abrir, e porque precisa de recursos. Para isso, precisa de abrir para empresas, para aí vir, né, circulação de dinheiro, para vir a infraestrutura, melhorar na educação, na saúde e nas outras coisas, só que a cidade vai continuar fechada porque nós estamos votando nesses mesmos políticos de sempre, infelizmente. Então, a gente está preso numa bolha que tem que ser furada. Mas aí vem uma pergunta. Hoje, Esmeralda está fechada, servindo como dormitório, por quê? É de interesse de alguém? É de interesse dos políticos que estão aí? Ou porque é difícil mesmo mudar isso? É de interesse dessas famílias, desse cenário político e de muitos políticos que querem manter o seu curral. Desculpa, até um pouco assim de indelicadeza. Precisa manter o seu grupo de pessoas sensíveis no pensamento, que não conseguem perceber que elas estão vivendo na miséria ainda, porque esses políticos estão impedindo, com o poder na mão, impedindo o progresso da cidade. Então, às vezes, eles acham que com alguns favorzinhos, o político é bom. Na verdade, esse político... desligou? Pega a televisão só para...
Na verdade, esse político ele é perverso. Tá? Ele é perverso, porque é o jeito do PT de governar, né? Dá uma migalhinha, mas não gera emprego, não gera renda, não gera educação, não gera uma saúde melhor, para que as pessoas realmente fiquem se esforçando para sobreviver e não tem direito, tempo de estudar e de se qualificar para tirar esses políticos. Eu já acho que é mais falta de interesse do município em buscar do que desses coronéis aí, né? Então, por quê? Eu falo assim, porque quando eu vi a dificuldade dos jovens, eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? Montei o curso, estou lá beneficiando hoje 80 famílias. Aí eu vou para a saúde, a saúde está ruim, a saúde é isso, a saúde é aquilo, aí, mas o que você, como cidadão, vai fazer para poder fazer a diferença? Hoje, nós temos um cartão social que ele dá desconto em consultas, exames e remédios. Então, assim, busquei juntamente aos deputados, né? E hoje, assim, uma ressonância hoje é R$1.000. Com o nosso cartão, ela é 400, 450 até R$300. Então, beleza. Aí você vai que, por que não tem empresa? Eu acho que não vai partir do David, não vai partir de mim nem do Vandeir. Eu acho que é os nossos representantes ir buscar essa empresa, ir atrás dessa empresa. Porque através da minha empresa Móveis Online, despertou interesse de uma empresa hoje dentro de Esmeralda, que chama Belmicro, que vai dar 100 empregos lá dentro de Esmeralda. Já está instalada e já começou a contratar, né? Lá o faturamento é mais de 400 milhões. Então, é uma empresa que vai gerar 100 empregos. Então, foi o quê? Foi um incentivo, apenas um incentivo. Aí o empresário viu uma oportunidade, falou assim, bacana, lá tem esse galpão? Tem o galpão. Então, foi ali conversando, e hoje a empresa está dentro de Esmeraldas. Então, assim, eu acho que falta interesse mesmo, viu, David, desses políticos de ir para fora, de buscar informação, levar proposta, incentivo fiscal, entendeu? Porque, assim, Esmeraldas, ela é o maior território. Da RMBH. 910 quilômetros quadrados. Isso antes, em território, né? Não é construído, não, é terra. Então, você vê, a gente é o maior. Por que não fazer um incentivo fiscal? Não, pode vir para cá, vai no Afit da vida, leva projeto, leva proposta, você não vai pagar imposto, você tem que gerar tantos empregos. Eu acho que essa linha é que os políticos deveriam seguir, a não ser que eu esteja errado, que não pode, que não é assim que faz. Mas eu vejo que é essa linha que está faltando. A gente entrar lá e falar assim, David, Vandeir, vamos elaborar um projeto, vamos pagar um projetista, vamos levar um dono da FIT, um dono da IVEC. A IVEC é ali em Sete Lagoas. Sete Lagoas tem, por dentro de Esmeraldas, é muito mais perto. Então, assim, no meio das duas, vamos fazer aqui um polo industrial, vamos fazer proposta. Eu acho que falta interesse, viu, David? Eu acho a classe política que a gente tem, eu acho Alan, que é interesse mesmo. A classe política que a gente tem, primeiro que os vereadores, tradicionalmente, eu falo de 30, 40 anos atrás, eles não sabem, eles chegam na cadeira porque eles são populares, porque eles receberam algum dinheiro para conseguir popularidade, para receber o voto, mas eles não fazem ideia de como elaborar um projeto, eles não têm personalidade para ir contra o executivo, porque os grupos são de prefeitos e um grupo de vereadores. Por exemplo, o grupo do candidato a prefeito do meu grupo, ele sabe muito bem quem eu sou. Quando ele me chamou, o meu primeiro interesse era o partido, era o PL, inclusive eu concorri com ele, e se ele não trouxer uma linha que ele me prometeu de abrir a cidade para vir empresa, para gerar emprego, para fazer todas as coisas que eu já falei aqui, eu vou lá, vou fiscalizar, vou meter o pé na porta e com todo respeito, vou denunciar as coisas, vou tentar mobilizar a população, porque a população é a força motora dos políticos, né? Tem que partir da população e dos políticos que realmente foram escolhidos para aquilo. Só que essa nossa classe de político, eles não vão fazer isso. E por isso que a população que tem que escolher uma classe que faça. Justamente. Então, por isso que eu percebo que tem que partir primeiramente da população, de tirar essa venda dos olhos, furar essa bolha, para colocar uma nova classe de políticos para que a coisa aconteça. Pessoas novas, sangue novo. Isso aí. Sangue novo com vontade de trabalhar. Isso aí. Bacana demais. A discussão está fluindo de uma maneira tão... A gente vai finalizar tão legal, assim, não estou querendo botar pressa para terminar, não. Só para um contexto curioso. Sim. Uma curiosidade para dar uma leveza aqui no nosso bate-papo, que já está sendo um bate-papo leve, né? Podcast. Podcast. E aí, o que acontece?
Você sabia que Contagem pertencia a Esmeraldas? Não. Chama Contagem das Abóboras. Por isso que tem esse apelido pejorativo, né, que eu respeito. Você é contagense? Sim. Pois é. Esmeraldas era uma freguesia e Contagem das Abóboras pertencia à freguesia de Esmeralda. Assim como Betim Também. chamado Capela Nova. Sarzedo também era... E ali, Vale do Pantano, hoje é Ibirité, pertencia a Esmeraldas. Então, olha o contexto histórico. Foi só diminuindo. Hoje nós somos 906 quilômetros quadrados, quase 100 mil habitantes. E nós somos esquecidos. Agora não. Agora vai ter vez. Agora vai ter voz. Glória a Deus. Porque tem aqui o nosso irmão, que colocou muito bem a situação, tem aqui também que nós sejamos eleitos pela população, que nos dá esse crédito, para que nós possamos elevar o nome dessa cidade, que tem uma bandeira, que tem uma história. Essa Eita cidade glória. que tem... Eu fico meio emocionado, sou meio chorão, minha esposa sabe. Não é questão de ser patriota, de ser... Eu queria até o autógrafo seu, viu, Anderson? Claro. Porque aqui, ó... Também vou querer escrever aqui. Tem aqui educação agropecuária, que nos alimenta, tem educação, que nos dá sustentação, a integração social e o desenvolvimento. É que está faltando, né? Então, esse é o contexto que eu trago, uma curiosidade. Vocês já pertenceram a Esmeraldas, então hoje vocês são emancipados, né? Mas um dia você foi esmeraldense. Que bacana, Eita que glória. bacana. Legal, né? Pessoal, a gente está indo para reta final. Eu queria dar mais alguns minutinhos para vocês trazerem a última mensagem, né? O finalzinho aqui. Posso começar aqui? Pode começar. Eu queria agradecer imensamente ao The House pela oportunidade, né, através do David e do Alan. Essa oportunidade está trazendo para vocês a nossa palavra, o nosso anseio, né? E pedir que vocês votem consciente, que vocês não vendam o seu voto a qualquer custo. Vocês não caiam nessa cilada que é vender o voto. Então, que vocês possam, sim, escolher o seu representante, colocando na balança o que significa, o que aquele cara traz para você. Não vota porque ele é bonzinho, porque ele é seu amigo, porque ele é seu parente, não. Coloque na balança. Será que fulano me representa dentro do legislativo? Será que ele tem condições de ser um representante? Será que ele tenha o know-how? Será que ele tem um passado que traz para ele sustentação, que traz a raiz, né? Então, que vocês possam, nessas eleições, escolher melhor. E eu me coloco aqui, humildemente, com muito respeito, com muita consideração, mais um nome dentre os 211 candidatos a vereador por Esmeraldas. Somos 211 que pleiteiam uma cadeira no Legislativo. Temos 15 cadeiras a serem ocupadas. Que essas 15 cadeiras sejam ocupadas pelo Alan, pelo Vandeir e pelo irmão David que está aqui. Amém. Então, no dia 6 de outubro, acorde cedo, faça a sua oração matinal, Amém, a sua crença e vá nas urnas votar pelo seu prefeito de sua preferência e pelo seu vereador. E aqui me coloco, Vandeir Udeico, 33033, Partido de Mobilização Nacional, que nós possamos, sim, sermos escolhidos verdadeiramente políticos. É uma celeuma que eu estou entrando e que eu estou gostando, inclusive participando até de podcast. É o primeiro podcast. Eita, primeiro de muitos. É o primeiro de vários, né? Isso. Eu confessei ali, estava meio nervoso, cheio de estúdio, cheio do pessoal aqui, a família está junto com a gente. Então, que a gente possa ter a oportunidade de escolher bem escolhido. E eu quero o seu autógrafo na nossa bandeira. Vou pôr aqui. Prometo. Tem uma canetão ali, pode pôr agora? Claro, por favor. Por favor. Aqui agora. O local que você achar conveniente. Muito bom. E eu quero também o seu autógrafo, viu? Ó, vai ser um prazer. Ótimo, maravilha. Aí, ó. Daqui a pouco eu... Pode... Faça que o manda? seu autógrafo. Se quiser escrever e Você- falando, aproveitar a oportunidade, né? Pode dar suas palavras finais. Valeu, Ó, cara. foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, tá, David? Muito Imagina. bacana. Obrigado, Anderson, tá? Pela oportunidade. E eu que É um agradeço a prazer- presença de vocês, tá? Nada, é um prazer estar sempre junto dos meus amigos aqui. Claro, né? um prazer. O Daí já é um parceirão de muitos anos. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte, né? O que o Vandeir já falou aqui, ele... É até difícil falar depois do Vandeir. Ele falou tudo.
tudo que nós precisamos de ouvir sobre conscientização, sobre a família, né? Sobre a fé, e deixar para a família esmeraldense que ela possa escolher realmente pessoas que vão representar a nossa cidade, a comunidade, a família, que vai defender os princípios cristãos, né? Amém. E que o voto, ele não tem preço, ele tem consequências e consequências trágicas mesmo. Que possa votar na pessoa que realmente, né, quer ver a mudança de Esmeraldas, que quer ver a empresa chegando, todo mundo trabalhando, que não seja uma cidade dormitória, que a gente possa ter as nossas empresas, né, para poder os nossos filhos se destacarem, faculdades, cursos preparatórios para jovens, a melhoria, né? Nosso hospital tem um espaço maravilhoso, Sim. que possa fazer projetos para poder melhorar o nosso hospital, porque eu acho que a gente tem que melhorar o que nós já temos. Tem um hospital, então o que a gente pode fazer para ficar melhor? É um projeto? Buscar emenda? Vamos buscar. Então, olha as propostas dos candidatos, não vote em candidato que não tenha proposta, que não tenha projetos, né? Escolha candidatos que já faz pelo município, que já trabalha no social, aquele candidato que chega, tá aqui meu cartãozinho, me dá uma força. Que força? Não. Não é força não. Qual que é o seu projeto? Qual que é o seu trabalho? Você já faz alguma coisa para a nossa comunidade? Você já tem algum projeto pronto? Vai fazer o quê? Então a gente tem que indagar, tem que perguntar. A gente não pode aceitar qualquer pessoa, não. É porque o pessoal quer empurrar o cartãozinho ali, o santinho, a todo custo, né? Então, eu deixar um grande abraço para todos vocês, né, que estão aí nos prestigiando, assistindo aí o nosso podcast. O meu número é 33333, Alan Davan, Herbalife. Um grande abraço. Ótimo. Então, antes de lançar minha campanha, eu fiz uma campanha de conscientização política com 4 vídeos para o pessoal qualificar. E, basicamente, nesses 4 vídeos eu falo o quê? Nós temos que escolher os nossos candidatos, primeiramente, pelos princípios e valores, se tem caráter, tá? Esse é o principal. Segundo, se a pessoa tem capacidade técnica e intelectual, se ela tem uma vida de estudo para que ela possa se preparar para conseguir fazer as coisas. E a terceira coisa que vai movimentar essas duas. Um princípio cristão chamado coragem. Não adianta a pessoa não roubar uma bala de ninguém, a pessoa ter capacidade técnica e ela não ter coragem para lutar contra aqueles que precisam ser combatidos. Então, procurem lá, tá? Esses 4 vídeos. Eu acho que eu consigo aprofundar para o pessoal ter uma ideia de como qualificar seu voto. Eu sou o David Dias, candidato a vereador de Esmeraldas pelo PL com o número 22.000. Eu quero ser um vereador exemplo para outros vereadores e exemplo para a população, para que ela não aceite mais o que ela está recebendo e nunca mais aceite menos do que isso. A gente precisa trabalhar pela base da cidade, né, que é o saneamento básico, e tem remédios que a gente faz que vai trazer muito dinheiro para o município, para trabalhar isso, para ser uma base para preparar o terreno para receber essas empresas, muitas que podem vir para cá, para gerar emprego e tal. E é mais uma coisa do executivo, e a gente tem que mobilizar o executivo e fazer projetos para viabilizar todas essas coisas. Eu pretendo trabalhar muito em relação à educação. As nossas escolas, infelizmente, têm muita incidência de doutrinação das crianças, ideologia de gênero e tudo que não presta, tudo que nos afasta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro objetivo nosso é glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo para que a gente possa atender a população nos seus anseios e nas suas tristezas. Então, vote David Dias, 22.000, e, por favor, escolham outros candidatos também que realmente tenham compromisso com a população, que não sejam demagogos, e usem esses pressupostos meus para que vocês realmente escolham escolham melhor para a população. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela presença dos senhores que estão aqui, o Alan e o Vandeir, e, por favor, eu reitero para que os candidatos a vereador, eles se exponham, para que eles realmente sejam uma opção boa. Quem não for uma opção boa, então passe a ser, ore a Deus, e se não for o seu objetivo de servir a população, que dê espaço para outras pessoas, porque nós temos que glorificar a Deus. Infelizmente, a maior parte desse cenário político, desses 211 candidatos, eles estão ali por um projeto, ou então porque alguém pediu para compor chapa, e a gente tem que escolher melhor, gente. Deus abençoe e até a próxima.
Pessoal, muito obrigado. Prazerão. Obrigado, Espero ter vocês aqui de novo, tá? Prazer é nosso. prazer. Prazer, viu? Anderson, muito obrigado, cara. Maravilha. Pessoal, até mais. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, cara. Eita, glória. Vou fazer uma foto aqui. Vamos, claro. Fazer uma foto aqui bem bacana com a bandeira.